Olá, pessoal. Na presente aula, dando continuidade ao uso dos potenciais e à análise de antenas, nós discutimos na aula anterior vários aspectos do dipolo elétrico curto. Nós vamos tratar agora, de forma geral, da caracterização de antenas. E na presente aula serão discutidas a eficiência de radiação, a diretividade e o ganho de uma antena. Então, considere que os passos gerais para a determinação dos campos de radiação já tenham sido executados. O que você vai fazer? Passo 1 especificou a densidade de corrente, a distribuição de corrente na antena. O 2 foi determinado o potencial vetor através dessa expressão aqui, onde nós sabemos ser necessário calcular a transformada de Fourier da densidade de corrente das variáveis R' passando para K θφ. Lembre-se que esse K vetor é uma função de módulo de θ e de φ. Tá? Esse θφ é avaliado nas coordenadas do observador. Descontamos a parcela radial desse vetor aqui, depois de transformado em componentes esféricas, você joga fora a parcela radial. E aí você pode ter, então, os campos de radiação. O campo elétrico de radiação, magnético de radiação, a densidade de potência radiada, medida em watts por metro quadrado, a potência total radiada, que é integral sobre toda a área de uma esfera com R muito grande, tendendo a infinito, você pode fazer. Aí resta a etapa número 4, que é caracterizar as funções principais de uma antena. Caracterizar as propriedades fundamentais quando se refere a de que maneira essa antena distribui a radiação, ou quão efetiva ela é para emitir radiação, etc. Então, na aula de hoje, nós vamos discutir exatamente os aspectos de eficiência, diretividade e ganho. Suponha que todas essas etapas já tenham sido concluídas. Então, vamos lá. Primeira das coisas, eficiência de radiação. Primeiro, eficiência de radiação. Então, o aspecto 1 da aula de hoje, eficiência de radiação. Vou designar isso aqui por uma letra eta, subíndice rad. Tá? Então, naturalmente, que por se tratar de uma eficiência, esse parâmetro aqui, ele tem valores que no máximo vão até 1, então está limitado a 1, e pode ser, no pior caso, 0, então não tem radiação nenhuma. Claro que 0, dificilmente o sistema tem 0, então normalmente esse menor igual aqui esse símbolo aqui, na verdade, eta é maior que 0, desculpa, maior, um pouquinho maior que 0, pelo menos. Mas o range de valores é isso aqui, porque é uma eficiência. Claro que você pode transformar isso aqui em valores percentuais, entre 0 e 100%. Então, o que é a eficiência de radiação? A eficiência de radiação vai ser definida como a potência total radiada pela antena, dividido pela potência de alimentação, pela potência que é entregue à antena nos terminais de alimentação. Então, P rad é a potência total radiada. E Pin, potência entregue à antena lá nos terminais de alimentação. Bem fácil de entender. É uma fração. Você entrega, por exemplo, 1 watt, a antena emite como radiação 0,9. A eficiência é 90%. Tá? Os outros 10% foram perdidos para outra coisa, efeito Joule, etc. Tá? Então, tipicamente, a potência total de entrada ela se distribui em uma potência total radiada mais uma potência total de perdas. E essas
uma vez que você sempre pode compensar a parte reativa das antenas, né? Então aqui a potência total ativa, essas podem ser escritas assim, ó, como 1/2 da resistência de radiação vezes I0 quadrado para a potência total radiada, mais 1/2 da resistência ômica de perdas, resistência Joule ou outras perdas que você possa ter aqui, e 0 quadrado. Então é uma soma de duas potências. Se você joga isso aqui na expressão de cima, você vai chegar à conclusão de que a resistência de radiação dividida pela resistência total, que inclui a resistência de radiação mais a resistência de perdas ômicas, efeito Joule, aquecimento, etc., vai te dar a eficiência. Então, tanto faz você usar uma expressão ou outra. Essa aqui é a definição geral. A outra é uma definição dada porque você pode escrever potência total na forma potência radiada mais as perdas, por conservação, e a potência total radiada você pode escrever em função da resistência de radiação, a potência de perdas você pode especificar em termos da resistência ômica. Se você lembrar bem da aula anterior, em função da frequência, a resistência de radiação para um dipolo elétrico, tá? Exemplo aqui, dipolo curto. Dipolo curto. A resistência de radiação ela vai com o quadrado da frequência. Tá? Então, essa aqui seria a resistência de radiação. R rad proporcional ao quadrado da frequência. Enquanto que a resistência de perdas de um dipolo, ele vai com a raiz quadrada da frequência. Então, essa aqui seria a resistência ômica. É proporcional à raiz quadrada de ômega. Cresce mais lentamente. Então, vai chegar um ponto em que a resistência de radiação supera largamente a resistência de perdas e no limite de altas frequências. Se você pudesse assumir isso aqui para sempre, é claro que tem um limite, porque o dipolo curto é uma aproximação, então, extrapolando esta aproximação, perceba que no limite de altíssimas frequências você teria a eficiência de radiação 100%. Então, em altas frequências, a antena ela emite mais radiação do que perde por efeito Joule, né? Nesse caso específico, por exemplo. Ao passo que em baixíssimas frequências, o termo de efeito Joule, aquecimento dos condutores, é predominante sobre o efeito radiativo. Então, essa quantidade aqui é uma função da frequência. Mas, tipicamente, em altas frequências, isso vai convergindo para mais perto da unidade. Então, é mais eficiente a radiação em mais altas frequências. Okay? Então, é basicamente isso. Tem que lembrar um detalhe: essa potência de alimentação, se você tiver um cabo coaxial ligando a saída do radiotransmissor até a entrada da antena, é a potência lá na entrada da antena, não o que está saindo aqui do radiotransmissor, da saída do seu gerador de sinais. Tá? Porque o cabo tem uma perda, então você tem que descontar as perdas no cabo, se esse for o cenário. Tá? Isso aqui é a potência na entrada da antena, descontadas todas as perdas anteriores, por efeito de atenuação em cabos coaxiais ou o que quer que seja. Tá? E essa aqui vai ser a potência total emitida pela antena. Bom, dito isso, guarde em mente isso aqui, essa definição. Nós podemos ir para uma próxima definição, que é a da antena radiadora isotrópica. É uma antena ideal que vai ser útil nas próximas contas, nos próximos itens. Tá? Então, o radiador isotrópico ideal. Primeiro que para esse radiador isotrópico ideal, a eficiência de radiação é 1, porque ele é ideal, ele não tem perda nenhuma, é uma antena hipotética ideal. E a densidade de potência radiada por essa antena, ela vai ser dada pela potência que você entrega para essa antena, PI, dividido por área da esfera. Ela não faz distinção angular. Ela distribui a potência igualmente em todas as direções da esfera. Então, emite a radiação
isotropicamente, o que significa dois aspectos. Não depende de θφ, o S-rad, nem os campos nesse caso, tá? S-rad não depende de θφ. É hipotética por causa disso, tá? Essa dependência é só radial, tá? E o outro aspecto é que ela distribui a radiação emitida. Isso é uma forma diferente de escrever a mesma coisa, tá? Distribui igualmente a radiação emitida em todas as direções. Então, se você puder pegar a superfície da esfera e atribuir direções, né, a direção radial aqui, num dado θφ, isso aqui seria um dado θφ. Esse vetor aqui não ficou muito legal, mas acho que dá para entender que isso aqui é radialmente para fora da esfera. Não importa o θφ que você considerar, a quantidade de potência emanada por essa antena é igual em todas as possíveis direções, são infinitas, né? Todas as possíveis direções da esfera. Então, se você olhar ela daqui, ou daqui, ou daqui, ou daqui, ou de lá, ou de cima, ou do lado, ou de qualquer posição θφ que você queira, mantida a distância r, claro, você vai ter uma densidade de potência radiada isotrópica. Querem um exemplo bem concreto de uma emissora isotrópica? É o Sol. Tá? É claro que parece não ter muita conexão com a teoria de antenas, mas ele é o que? É um radiador. Ele emite radiação igualmente, aproximadamente de forma igual em todas as direções, tá? De tal maneira que, se você quiser calcular como que é a densidade de potência que chega até a superfície da Terra, é claro que é uma combinação de frequências lá também, tá? Mas é basicamente, né, o Sol chega até nós 1.400 watts por metro quadrado, um pouquinho menos, depende da estação do ano, depende da latitude, depende da, enfim, tá? Mas é uma faixa de 1.000 watts por metro quadrado. Isso é uma potência bastante alta, em termos de uma densidade de potência, é um valor bastante alto até. Então, é o que chega. E aí você poderia determinar, porque ele emite não só o que chega até a Terra, mas como em todas as direções do espaço, a mesma densidade mantida a essa distância da órbita da Terra. Então, você poderia calcular qual é a potência total emitida pelo Sol. Um exemplo, né? Do ponto de vista de outra estrutura que seja aproximadamente isotrópica, não é tão isotrópica assim, mas é mais perto do isotrópico, você poderia pensar em uma lâmpada incandescente, ou então em uma combinação de LEDs, de tal maneira que você tivesse uma esferinha com LEDs colocados em quase todos os pontos, cobrindo essa superfície da esfera, emitindo igualmente em todas as direções. Tá? E uma antena isotrópica, a única coisa que muda é a escala de frequências em geral, né? Mas é uma, pense nesses termos também, é um emissor que emite igualmente em todas as direções. Não depende de θφ, radiação. Então, a densidade de potência isotrópica é a potência de alimentação sobre 4πr². A potência de alimentação que vai nessa antena. Okay? Não é uma definição muito difícil de entender. A gente tem que lembrar que a potência emitida radialmente para fora, ela se distribui sobre a área da esfera. Se ela é isotrópica, é a mesma densidade em cada ponto. Se não é isotrópica, significa que algumas partes da superfície da esfera são mais iluminadas do que outras. E aí você tem uma dependência em θφ. Bom, dito isso, nós vamos para o conceito de diretividade angular. Então, a diretividade angular, nós vamos representar essa quantidade pela letra D de θφ. Ela é uma função apenas de θφ. Tá? E o que ela é em termos de definição? Tá? D de θφ mede a distribuição, é uma medida, eu vou colocar assim, mede, né, de forma simplificada,
mede a distribuição angular da radiação emitida. Mas ela é definida como a densidade de potência radiada pela sua antena de teste num dado R θφ. Então, é uma relação comparada com uma antena de referência, dividida pela densidade de potência radiada no mesmo R θφ, só que lembre que a densidade de potência sempre é proporcional ao inverso do quadrado, então aqui vai ter um inverso do quadrado e aqui também. A divisão de uma coisa pela outra cancela a dependência em R. Por isso que esta função aqui, ela só depende de θφ. Tá? E ela é a razão entre a sua antena considerada e uma antena de referência. Tá? Então, você está normalizando a densidade de potência por uma antena de referência. Qual é o detalhe importante aqui? O detalhe importante é que a potência radiada pelas duas antenas, tá, tem que ser igual, com a mesma P-rad. Tá? Então aqui, ó, você não considera a eficiência da antena, ou considera sim, mas de tal maneira que, dada a eficiência da antena 1, que é a antena em teste, e a antena de referência, que é outra eficiência, as duas podem ter eficiências diferentes, você vai alimentar elas com uma potência de alimentação tal, e vai ser diferente de uma e da outra, se elas tiverem eficiências diferentes, de tal maneira que a potência total emitida na forma de radiação é a mesma. Então você tem a mesma potência total radiada nos dois casos. A potência total radiada pela antena em teste e pela antena de referência é a mesma. Tá? Então você vai ter uma razão entre a densidade de potência no mesmo R θφ da sua antena em teste e aqui a antena de referência. Normalmente, essa antena de referência aqui, ó, tipicamente ela é tomada como o radiador isotrópico. Porque o radiador isotrópico, ele é ideal, é hipotético, eu não preciso nem medir essa antena, já que ela é uma função ideal, idealizada, eu já sei o que ela deveria ser, tá? Ah, eu quero comparar uma antena parabólica com um dipolo. Você pode fazer isso aqui. Então você vai ter a diretividade comparativa. Tá? Ele diz quanto uma antena dirige mais a radiação num determinado θφ em relação a outra antena. Então é uma medida comparativa. Então mede a distribuição angular de radiação da radiação emitida de forma comparativa. Ela compara duas antenas. Mas de tal maneira que, como você faz a razão S-rad por S-rad, o final é uma função d de θφ. E essa definição típica usa o radiador isotrópico como a antena de referência. Esta referência aqui, S-rad de referência, é o S-rad isotrópico. Só que veja, o isotrópico ideal, para ele emitir uma potência total radiada, já que a eficiência é 1, você tem que dar na alimentação dele a potência total radiada pela antena. E ela vai produzir a P rad sobre 4πr². Então, note que no final das contas, se nós usarmos o radiador isotrópico, isso aqui vai produzir para a gente S rad num dado R θφ, emitindo uma certa potência total radiada, dividido por este valor de potência radiada sobre 4πr². Tá? Então, esta é a definição de
diretividade angular. Veja que nós podemos fazer isso para qualquer antena. Qualquer antena que a gente queira, nós podemos fazer essa conta, calcular esta diretividade aqui. Tá? Então, a potência total radiada eu também posso medir, tá? E ela vai ser simplesmente dada, potência total radiada vai ser simplesmente dada pela integral da densidade da potência radiada pela antena em teste sobre toda a superfície da esfera, ou seja, uma integral em todo o ângulo sólido. Então eu vou medir isso aqui experimentalmente, eu posso medir toda a potência total radiada pela antena, e aí eu digo, olha, se fosse isotrópico, eu pegaria essa potência e dividiria pelo 4πr² da esfera. E aí eu tenho uma definição de diretividade angular. Essa definição de diretividade angular, portanto, usando como referência a antena isotrópica, vem a ser 4πr², a densidade de potência radiada num dado r θφ, dividido pela potência total radiada. E no final, usando o radiador isotrópico, eu só preciso medir de fato a densidade de potência radiada para um dado R, todo θφ da antena em teste. Porque basta integrar, então, isso aqui, eu tenho esse Prrad aqui, e a fórmula é essa aqui, no final das contas. Então, essa aqui é a fórmula para a diretividade angular. Agora, note o seguinte, da definição, eu vou colocar a definição aqui do lado, ó. Isso aqui é o Srad da antena, em R θφ, dividido pelo Srad isotrópico, no mesmo R θφ, para o isotrópico não importa o θφ, mas é o isotrópico, com o mesmo Prrad, com a mesma potência total radiada. Note o seguinte, se você fizer o d de θφ para uma antena isotrópica, esse d de θφ, já que eu estou usando a antena isotrópica como referência, se você dividir o padrão da densidade de potência isotrópica por ela mesma, o resultado é 1. Então, isso aqui tem como resultado 1. Certo? Isso aqui é uma propriedade fundamental. Para a antena isotrópica, esse d de θφ é unitário, é 1. E você pode fazer um gráfico que te dá o diagrama de radiação da antena, tá? Embora normalmente se plote o ganho, mas a gente vai ver em 10 minutos, no máximo, que o ganho e a diretividade têm uma relação direta. Tá? O diagrama de radiação de uma antena, diagramas de radiação, o que eles são? São gráficos de d de θφ versus θφ em coordenadas esféricas. Ou polares, se você fizer um corte em algum plano específico. Tá? Então você pode plotar esta função isotrópica como uma figura tridimensional. Imagine que aqui é o eixo Z, aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y, tá? X, Y e Z. Você vai ter D de θφ, e você vai colocar para cada θφ, você vai colocar um ponto nesse gráfico aqui, que o ponto vai ser dado pelo valor D de θφ, vai corresponder ao raio naquele θ, naquele φ. Esta é a função que você vai fazer aqui, você vai graficar no diagrama de radiação da antena, ok? Então, se for ganho, seria trocar aqui o D pelo G, ou no caso do ganho, tá? O gráfico de D, ou G, que a gente não definiu ainda, mas vamos definir, ou G
vírgula θ, vírgula φ. Ou seja, esse G é função de θφ também. Então, basicamente, para cada θφ, imagine aqui um dado raio D, é a distância da origem até o ponto, é esse D aqui. O que eu quero dizer é, esse D não é a distância física R do observador até a origem. Você vai fazer um gráfico em que, para cada θφ, você vai colocar um pontinho a uma distância da origem. Com qual valor? Com o valor do D. Tá? E aí, isso aqui para cada θ e para cada valor de φ. Tá? Então, projetado no plano aqui, para cada valor de φ. Então, isso vai criar aqui uma superfície qualquer fechada. Tá? Então, esse D de θφ, ou G também, D ou G, alternativamente, formam superfícies fechadas. Isso é importante dizer. Tá? E no caso da isotrópica, veja só, no caso da isotrópica, isso aqui gera o que para você? Uma esfera de raio unitário. Quando você olha para um gráfico assim, o que você vai poder inferir? Que ela é isotrópica, porque é definida por uma esfera de raio unitário, e esse raio unitário significa dizer o seguinte: se você escolher um determinado θφ, a densidade de potência normalizada pelo isotrópico é 1 naquela direção, e numa outra direção também é 1, e numa outra direção também é 1, na outra também é 1, na outra também é 1. Por quê? Porque você está para o isotrópico dividindo o isotrópico por ele mesmo. Naturalmente que para o isotrópico você pode fazer cortes desta esfera de raio unitário e aí encontrar, por exemplo, os diagramas de radiação em planos específicos. Por exemplo, plano XZ, plano XY. Você vai cortar a esfera de raio unitário por esses planos. O que você vai obter? A intersecção entre o plano e o D de θφ, esse gráfico tridimensional, vai te dar o quê? Uma circunferência de raio D igual a 1 no caso da diretividade. Então, D igual a 1. Aqui você teria o ângulo φ medido em relação ao eixo x, e aqui você teria o ângulo θ medido em relação ao eixo z. Então, isso aqui são cortes por planos específicos. Fabricantes de antenas, normalmente, quando eles medem a antena, eles teriam uma figura tridimensional, mas eles especificam diagrama de radiação no plano 1, um plano específico que ele definiu. Diagrama de radiação no plano 2, é um outro plano que ele definiu. Ele te dá lá dois gráficos em dois planos diferentes, normalmente planos ortogonais entre si. Tá? E aí você vai ter, no caso do isotrópico, é isso aqui. Não importa qual o plano que você faça o corte, cortar a esfera passando pelo centro vai te dar uma circunferência com o mesmo raio, e nesse caso o raio é unitário. Okay? Bom, mas nós temos uma outra antena que a gente calculou na aula anterior para fazer esses gráficos, fazer essas contas. Tá? Então, só um detalhe importante aqui que é fundamental, tá? Isso aqui é uma propriedade da função diretividade, propriedade de D de θφ. Para o ganho, vai ter um fator de correção. Você pode descobrir isso depois que a gente definir o ganho. Tá? Se você lembrar que D de θφ, pela definição padrão, vale 4πr² S rad de R θφ, lembrando que esse R θφ aqui, a dependência em R desse cara é sempre proporcional ao inverso do quadrado, então o R quadrado aqui vai cancelar essa dependência, né? R quadrado aqui, R quadrado, dividido pelo P rad, e o P rad é simplesmente
a integral sobre um ômega R quadrado, vou colocar ômega índice linha, só para mudar o rótulo aqui, R teta linha, φ índice linha, de ômega índice linha, tá? Só para você não confundir aqui esse teta e tentar dividir alguma coisa e cancelar, né? Então veja só, se você integrar essa função, não sei se está muito claro aqui, tá? Mas se você integrar essa função d de θ, d de θ, em relação a todo de ômega, em todo ômega, você vai ter 4πr quadrado, integral aqui, né? R quadrado S rad em cima de ômega. Embaixo já é um número, que é uma integral em ômega. Eu chamei de ômega linha, mas é o mesmo espaço, né? Os mesmos limites, é uma variável muda que ao final da integração vai embora, tá? S rad de R teta φ, de ômega índice linha, que teta linha é índice linha. Note que esse número é igual ao de cima, isso cancela, e aí você vai ter uma propriedade que é a seguinte: a integral de d de θ φ sobre todo o ângulo sólido de ômega, sobre todo ômega, é igual a 4π. Isso aqui é uma propriedade fundamental da função de diretividade angular de uma antena. Só para lembrar, caso você não esteja lembrando, essa simbologia integral em ômega implica integrar em θ de 0 até π e integrar em φ de 0 até 2π. Tá? Simultaneamente, a diferencial de ômega ela é simplesmente seno de θ de φ. Essa é a definição desse cara que está aqui. Não sei se esse seno ficou muito compreensível aqui. Então, é seno θ de φ. É o elemento infinitesimal de ângulo sólido em coordenadas esféricas. Então, isso aqui é o elemento infinitesimal de ângulo sólido. E a unidade de medida de ângulo sólido, o ômega total é o ômega, é o ângulo sólido total de uma esfera. A unidade desse cara aqui, essa quantidade que é um produto de dois ângulos, cada ângulo é medido em radiano, né? É chamado de esteroradiano ou esferoradiano. E ele é uma unidade fictícia também, porque é uma relação entre área, entre um elemento infinitesimal de área dividido por r quadrado, tá? Assim como quando você define um elemento linear de ângulo, digamos que você tem um certo r, esse aqui é um certo de θ, isso aqui forma um certo de L, o ângulo linear ele é definido como dl dividido por r, que te dá dθ. Isso aqui você diz que é radiano. Se você integrar sobre toda a circunferência, você vai ter o comprimento de arco 2πr dividido por r, te dá o θ total 2π, que é uma volta completa. Então é uma medida natural de ângulo. Se você pegar uma esfera, tá? E você pegar um infinitésimo de área na superfície da esfera, dA, e você dividir dA por r quadrado, isso aqui vai te dar A dimensional, né? Porque área é metro quadrado no sistema internacional, r quadrado também é metro quadrado. Lembre sempre que a área total da esfera é 4πr quadrado. Então, se você dividir uma fraçãozinha da área da esfera, uma fração desse 4πr quadrado, por r quadrado, o resultado é uma quantidade adimensional. Mas esse adimensional ele é chamado de infinitésimo de ângulo sólido. E isso aqui tem uma unidade fictícia, vamos dizer assim, que é o esteroradiano, STR ou esferoradiano. Tá? Só para fazer o parêntese aqui, caso você não lembre do que são essas quantidades aqui. Então, sempre que a gente representar a integral em ômega e o de ômega, significará uma integral dupla em θφ e o diferencial de integração vale seno θ de φ. Se você fizer a integral
Não importa a antena, para todas as antenas. Se você fizer a integral da função de diretividade da antena sobre o d ômega, o resultado é 4π. Isso significa dizer, olha só, para o isotrópico, você colocar 1 aqui, a integral de d ômega dá 4π. Isso é simples de fazer, você pode fazer aí tranquilamente em poucas linhas de cálculo. Mas isso quer dizer o seguinte, que esta área, entre aspas, tá? Não é uma área de verdade, porque d de θ é uma grandeza adimensional, esta área, especificamente esta área da superfície definida por d de θ é uma constante. Então, por exemplo, o isotrópico ela é uma esfera de raio unitário. Se você deformar essa esfera, isso significará que a área em algum lugar encolheu porque em outro lugar ela aumentou. Ou seja, se a antena se tornar mais diretiva numa certa direção, é porque ela é menos diretiva em relação ao isotrópico, não, ela joga menos radiação, melhor dizendo, ela joga menos radiação que o isotrópico em outra direção. Se ela joga mais radiação para um lado, porque ela joga menos para o outro. Porque a área desta função aqui, ó, esta integral aqui de d de θφ sobre todo o ângulo sólido é 4π, é uma constante. E isso aqui independe da antena que você tenha escolhido. Bom, vamos lá, vamos fazer o próximo caso, um exemplo de diretividade, antena de polo curto. Porque nós já calculamos o S rádio, o P rádio, já calculamos todas essas quantidades na aula anterior. Vamos tentar aqui fazer essa conta. Pois bem, então para o dipolo curto, que é que nós temos S rádio vale Z0 e 0 quadrado dividido por 32, tá? D sobre lambda ao quadrado, seno quadrado de θ sobre R quadrado. Em watts por metros quadrados, naturalmente a unidade de medida watts por metros quadrados. Tá? Se você não viu a aula passada, veja, esse resultado foi derivado lá, foi deduzido lá. Tá? Também nós podemos determinar qual é a potência total radiada por essa antena. Basta que a gente integre R quadrado S rad sobre todo o diferencial de ângulo sólido. Eu vou fazer essa conta, tá? Eu acho interessante que você veja, você pode fazer essa conta também, mas vou fazer aqui rapidamente. Olha só, o que nós vamos ter? Z0 e 0 quadrado sobre 32, D sobre lambda é tudo constante. Então, na hora que eu jogar isso aqui dentro dessa expressão, eu tenho várias constantes de integração. Então, eu vou ter Z0 e 0 quadrado, D sobre lambda ao quadrado, dividido por 32. Ó, o R quadrado mata esse R quadrado aqui, ó. Tem que multiplicar R quadrado vezes S rad. O S rad para todas as antenas vai ser inverso de R quadrado. E a potência total radiada vai sempre ser uma quantidade independente da distância. Tá? Então, R quadrado foi embora. O que é que sobrou para integrar? Seno quadrado de θ de ômega, sobre todo ômega. Essa integral aqui, veja só, integral de seno quadrado de θ de ômega sobre todo ômega, ela nada mais é do que a integral em θ de 0 a π, φ de 0 até 2π, certo? Seno quadrado de θ, seno de θ, de θ, de φ. Bom, aqui você já pode integrar de cara o dφ, né? Porque não tem nada que dependa de φ. Então, a integral de dφ é φ, de 0 até 2π. Substitua os limites, vai dar um fator 2π.
E a outra parte da integral, que é seno quadrado de θ, seno θ de θ, seria seno ao cubo de θ. Mas tem uma interessante transformação de variáveis. Chame U de cosseno de θ. O du vai ser menos o seno de θ de θ. Então veja que você tem menos du aqui. O seno quadrado de θ é 1 menos cosseno ao quadrado, portanto 1 menos 1 quadrado. E aí você pode fazer isso aqui como 1 menos 1 quadrado du, que é uma integral fácil de fazer. Eu não vou fazer, vocês fazem, porque é simples, né? São funções puramente, é um polinômiozinho simples de integrar. Só que note o seguinte, eu teria um sinal menos aqui na frente. Só que quando θ vale 0, o cosseno vale 1. Então eu teria que integrar de 1 até menos 1 com um sinal menos na frente. Se você lembrar bem, intercambiar os limites muda o sinal da integral. Então veja que para θ igual a 0, eu teria 1 aqui na variável du. E para θ igual a π, que é o limite superior, eu teria menos 1. Mas teria um sinal menos aqui. Então eu troco os limites para menos 1 aqui para 1 aqui. Ou seja, inverto os limites e troco o sinal, eliminando esse menos, essa necessidade desse menos. Se você fizer a conta aqui rapidamente, você vai chegar a 8π dividido por 3. Certo? Então, a potência total radiada, deixa eu escrever aqui do lado, a potência total radiada vai ser Z0 e 0 quadrado sobre 32. Eu nem vou cancelar nada aqui, porque na hora de fazer a conta da diretividade, vocês vão perceber que tudo isso aqui vai se cancelar exatamente. 8π sobre 3 é o resultado desta parte aqui, dessa integral seno quadrado de θ de ômega. Tá certo? Então, olha só. Como é que a gente vai calcular a diretividade angular dessa antena ou de qualquer outra? Então, a diretividade angular de θφ é 4πr quadrado, o S rad naquele R θφ, dividido pela potência total radiada pela antena. Certo? E agora, você vai substituir os valores. Então, veja só, você vai ter 4π, r quadrado mata esse r quadrado que está aqui, 4π r quadrado vai ter o inverso de r quadrado, foi embora. Todas as outras constantes aqui, z0 e 0 quadrado sobre 32, d quadrado sobre, ou d sobre lambda, tudo ao quadrado, seno ao quadrado de θ, então é o S rad vezes 4π, só que sem o r quadrado, que foi embora. Dividido por, veja só, potência total radiada, quem que é? Z0 e 0 quadrado, d sobre lambda, 32, d sobre lambda é ao quadrado também, 8π terços, que vem da integral desse seno ao quadrado aqui. Embaixo ele é integrado. Né? Olha só, várias constantes se cancelam. 4π dividido por 8π sobre 3, o 3 vai para cima, 4π sobre 8π dá um fator 2, e o seno ao quadrado ele não é cancelado, é a distribuição angular, eu vou ter um fator 3 meios do seno ao quadrado de θ. Tá? Então, para uma antena do tipo de polo curto, me permitam apagar isso aqui, o resultado, ao final das contas, de θφ é igual a 3 meios do seno ao quadrado de θ. Se você trocar a sua antena de polo elétrico orientado ao longo do eixo Z, um dipolo curto, por uma espira de corrente deitada no plano, corrente circulando aqui no plano, você trocou por um dipolo magnético, desde que o raio da espira seja bem menor que o comprimento de onda. E o dipolo magnético vai ter o mesmo fator de mesma função, igualzinha. Não muda nenhum valor, é tudo igual. Então, o dipolo magnético vai dar a mesma função. Tá? Essa figura aqui, quando plotada em 3 dimensões, produz
o famoso donut, ou a rosquinha. Tá? Imagine uma espécie de toroidezinho, né? Só que o ponto central ele praticamente que não fica aquele furo, mas ele é chamado de donut. Tá? É a figura tridimensional que se apresenta aí. Então, como é que eu posso obter isso aqui no mundo tridimensional? Veja só, essa função d de θφ, ela não depende de φ. Então, eu posso escolher um plano específico, tá? Então, para φ igual a zero, que corresponde ao plano XZ, certo? Esse é o plano. Estou pegando o plano XZ. Eu vou ter isso aqui, ó. X, Z. Eu vou fazer esse gráfico. Então, tenho que variar θ indo de 0 até π, porque eu sei que θ é um ângulo de coordenadas esféricas que varia desde 0 até 180 graus. E eu sei que, ao final de contas, como isso não depende de φ, basta pegar a figura gerada aqui e rodar ela 360 graus, porque para todo φ ela é igual, então basta rodar essa figura, você vai ter a figura em 3 dimensões. Então veja só, se o θ vale zero, o seno vale zero, eu tenho um ponto aqui. Se o θ vale 45 graus, você pode fazer para todos os ângulos, tá? Θ vale 45 graus. Seno ao quadrado vale meio, então eu vou ter um fator de 3 quartos. Então, para zero, θ igual a zero está aqui. Para θ igual a 45 graus, que seria mais ou menos na metade, dividindo aqui os dois eixos, eu teria 3 quartos, que dá essa distância aqui, seria o fator 3 quartos. Para θ igual a 90 graus, você vai ter o seno indo para 1, ou seja, esse tamanho aqui, ele fica dobrado mais ou menos aqui, ou seja, em 90 graus, 3 meios. Depois, para menos 90, ou seja, para 90 mais 45 graus, você vai ter 3 quartos aqui. Desculpa, para menos 45, eu falei menos 90. E quando chegar em π, seno de π é zero de novo. Então, se você passar por todos os ângulos, você vai ter uma figura mais ou menos, a minha não ficou muito boa, mas é mais ou menos um balãozinho para lá. Tá? Então, deixa eu tentar melhorar isso aqui um pouquinho, mas não sei se vou conseguir. Tá? Mais ou menos assim. Certo? Isso aqui é o resultado. Então, aqui é o θ igual a 45 graus. Aqui é o θ igual a 90, aqui é o θ igual a 135 graus, aqui é o θ igual a π. Então, para cada ângulo, você plota o valor disso aqui como raio. Tá? Então, 45 graus, 3 quartos. Mas como essa antena ela não depende de φ, o padrão de radiação não depende de φ, você pode rodar isso aqui 360 graus. Então, se você tivesse feito um corte, o outro lado apareceria aqui, ó. Então, imagina, esse negócio aqui girado para lá, ele vai formar essa rosquinha, vai formar o donut. Ok? Você pode achar essa figura em qualquer lugar aí, na rede, nos livros de teoria eletromagnética e tudo mais. Tá? Então, esse é o padrão de radiação de um dipolo curto. Se por outro lado, então esse aqui é o plano, é esse plano aqui, né? É o plano φ igual a zero. Plano φ igual a zero. Note o seguinte, se você lembrar do cálculo, o campo elétrico tinha dado Eθ e o campo magnético tinha dado Hφ. Então, esse plano aqui, ele é chamado de plano E, porque é o plano que contém o campo elétrico. Importante notar, isso aqui não são linhas de campo, tá? Linha de campo é outra coisa. O campo elétrico aqui, dado um certo θ, ele seria Eθ. Ele não é tangente a esta linha, ele é perpendicular à direção aqui, né? Perpendicular à direção radial. Então aqui você teria o Eθ. Mas esse plano, para essa antena, contém totalmente o campo elétrico. E o campo magnético está ortogonal. Então é nesse caso, especificamente, esse plano chamado plano E. Mas para cada antena você pode ter um plano E, um plano H diferentes, ou pode nem ter um plano E e um plano H específico que contenha só aquele. Tá?
Já se você fizer θ igual a π sobre 2, você vai ter um plano XY. E no plano XY, veja só, X e Y, θ igual a 90 graus, θ igual a 90, você pode variar o φ. Variar o φ vai fazer com que sempre você esteja no valor máximo de 3 meios, e, portanto, nesse plano, você pode pegar qualquer ângulo φ, o valor da função valerá 3 meios. Então, φ igual a 0, 3 meios. Φ igual a 45, φ igual a 90. Não importa. Sempre vai te dar 3 meios. E esse plano aqui, lembrando que o campo magnético é um Hφ, o campo magnético é contido em planos XY para essa antena, de polo curto. Então aqui você tem o plano H. Tá? Se você pegasse o dipolo magnético, que é a antena dual, esse aqui seria o plano H e esse aqui seria o plano E. Ela é dual, troca E por H, mas todo o resto é igual. Então veja só, se você pegar a rosquinha, fizer um corte por um plano XZ passando pelo centro, você tem essa figura. Se você pegar aquela mesmo donut e fizer um corte por um plano XY passando pelo centro, você vai ter essa figura aqui, certo? Onde no plano XY você tem o máximo. Antenas que têm um plano no qual a direção do qual você olha a antena não importa, tá? Esse é o caso. Se você olhar o fio, fixa o θ, você olhar θ igual a 90 graus, por exemplo, você olhar daqui, daqui, ou daqui, ou daqui, ou de qualquer outro lado, o padrão de radiação, essa diretividade é igual em todas as direções, esse tipo de padrão é chamado de omnidirecional, é igual em todas as direções de um plano. Tá? Então aqui você teria um padrão omnidirecional para essa característica aqui. Tá? Mas, via de regra, você pode fazer os diagramas de radiação, ou seja, esses gráficos de θ tridimensionais. Se você fizer isso, como eu falei, você vai encontrar o donut. Cortando isso em planos específicos, você vai ter figuras assim. Tá? Já estou antecipando um detalhe. O diagrama a diretividade e o ganho, se a eficiência for unitária, elas são a mesma coisa. Tá? Então você pode pensar da seguinte maneira, olhando para esse gráfico aqui. Ó. Já que a diretividade é a razão entre a densidade de potência emitida pela antena e a densidade de potência emitida por uma antena hipotética isotrópica, é a razão entre essas duas coisas, quando você olha para esse gráfico aqui, você pode ver esse número 3 meios e perguntar o que ele vale, o que ele significa exatamente. Então a resposta significa que para θ igual a π sobre 2, ou seja, no plano XY, passando pelo centro da antena, plano XY, θ igual a 90 graus. O fio está aqui, esse aqui é o fio. Você está olhando aqui, neste plano aqui, o plano que é cortado pelo fio, passando exatamente pelo centro da antena, θ igual a 90 graus. Nesse plano, a radiação dessa antena é máxima. Tá? E o valor 3 meios significa que, dado um R, uma distância real da antena, por exemplo, 50 metros da antena, para a mesma potência total radiada, tá? Radiada, para a mesma potência, a antena 1 emitiu, o dipolo emitiu 50 watts de potência, não interessa quanto entrou de alimentação. E o isotrópico, você pegou um isotrópico que também emitiu 50 watts. Você está comparando a mesma potência emitida, total. Tá? O que significa esse 3 meios? Significa que para θ igual a 90 graus, não importa o valor de φ, a densidade gerada pelo dipolo elétrico curto é 3 meios a densidade que seria gerada pela sua antena isotrópica. Então isso aqui te dá uma ideia de ganho direcional, ou de ganho de antena, como a gente vai ver no próximo item aqui. Tá?
Esse valor aqui, ó, significa, nesse caso, já antecipando um pouquinho a ideia de ganho, significa que se a sua antena isotrópica, na distância de, vai, chutando aqui, 10 metros de distância, a antena isotrópica produziu, nesse ponto, θ igual a 90 graus, φ igual a 45 graus, a isotrópica produziu 1 watt por metro quadrado, essa antena aqui, o dipolo curto, produziu 1,5 watts por metro quadrado naquele mesmo ponto. Essa é a ideia que está por trás desse gráfico. É o fator de, entre aspas, aqui, amplificação da densidade de potência, tá? Em relação à outra. Qual é a outra? Tipicamente o isotrópico, mas você poderia comparar antenas arbitrariamente. Assim como você pode comparar em luminotécnica uma lâmpada sem luminária e com luminária. Qual é a densidade de potência que sem luminária produziu nesta superfície aqui? Ah, produziu tantos watts por metro quadrado, ou em unidades de luminotécnica, eu não me lembro mais, lumen, lux, etc. Mas é densidade de potência. Tem uma unidade que é densidade de potência, tá? Então, tantos watts por metro quadrado. Ah, agora coloca a luminária, um refletor, etc., que vai concentrar mais a densidade de potência. O que ia para cima vai ser jogado agora para baixo também, vai aumentar a densidade. Então você teve o quê? Um ganho. Mas é um ganho de quê? É um ganho de a lâmpada com a luminária versus só a lâmpada. Tá? Então, na essência, em certa medida, é isso que você está medindo. Você está medindo a densidade de potência gerada pela sua antena em teste com relação, então ela pode te dar um ganho efetivamente, com relação a uma outra antena de referência. E essa antena de referência tipicamente é a antena isotrópica, que é ideal, que eu sei como calcular. Caso contrário, eu precisaria medir as duas, ou saber pelo menos a de referência, certo? Então aqui vejam só, quando eu olho para esse gráfico aqui, ó, significa dizer o seguinte, ó, o dipolo está aqui, ó, ele está orientado ao longo do eixo Z. Significa dizer o seguinte, ó, na direção X, eu tenho a densidade de potência criada nesse θ igual a 90 graus, 3 meios, 1,5 vezes o que seria gerado pelo isotrópico. Por outro lado, em 45 graus, eu teria só 3 quartos. E em zero eu não tenho nada. O isotrópico sempre gera 1, porque normalizado para ele mesmo é 1. Tá? Então, o isotrópico seria uma circunferência de raio unitário, tanto aqui quanto aqui, né? Qualquer plano que você corte é sempre um raio unitário para o isotrópico. Então, comparado com o isotrópico, essa antena gera 3 meios na direção θ igual a 90 graus, mas em θ igual a 45, 3 quartos. Ou seja, se aqui gera 1,5, aqui gera 0,75. Produz menos densidade de potência naquela direção. E na direção do eixo do fio, do dipolo, não produz nada. Então não radia nem para cima, nem para baixo. Isso é o que está te dizendo esse gráfico. Tá? Não radia para cima, nem para baixo. Começa a aumentar a radiação até chegar em θ igual a 90 graus, depois diminui de novo, que é o para baixo aqui. E não importa o ângulo φ, ela tem simetria azimutal aqui, em relação ao ângulo φ. Claro que você poderia definir o ângulo de abertura dessa antena, uma coisa meio esquisita, mas, por exemplo, neste plano aqui, ó, o ângulo de abertura é considerado o máximo, aonde que está a metade? 45 graus. Então, o ângulo de abertura seria 90 graus. Tá? Esse seria o ângulo de abertura do feixe de radiação. Tá? Ângulo de abertura é comparando com o máximo para onde a densidade de potência radiada, ou seja, a diretividade, cai pela metade. E nesse caso específico é em 45 graus. Então, mas é 45 para cá e tem os outros 45 daqui. Então, o ângulo de abertura de feixe para essa antena é 90 graus. Mas eu não posso esquecer que tem todo, e em relação ao eixo, rotacionando em relação ao eixo Z, eu tenho todo o φ, né? Então, nesse plano aqui, o ângulo de abertura
é 360, né? Mas aqui, ó, se você considerar nesta figura aqui um ângulo de abertura, o máximo está aqui, onde que está a metade, aqui e aqui. Então, como daqui para cá é 45 e daqui para cá também é 45, o ângulo de abertura de feixe é 90 graus. O dipolo de meia onda melhora um pouquinho isso aí, mas não muito. O ângulo de abertura de feixe de um dipolo curto é 90, enquanto que o ângulo de abertura de feixe de um dipolo de meia onda é perto de 70 graus, 72, se eu não me engano, mas, ou 78, mas não é muito diferente assim, tá? Então, o valor máximo para um dipolo de meia onda, em vez de ser dipolo curto, colocar meia onda aqui de dipolo, esse número aqui muda a função um pouquinho também, mas o número máximo aqui é 3 meios. O número máximo para um dipolo de meia onda vai ser 1,64, tá? Então não muda tanto assim. Bom, efetivamente, isso aqui é a diretividade. Vamos trabalhar agora um pouquinho o conceito de ganho. Ganho de antena, que é um dos conceitos mais importantes na teoria de antenas. G de θ-φ. Então, é a razão entre a densidade de potência S rad R θ-φ gerada por uma antena em teste, por uma antena em consideração, a razão entre a densidade gerada por uma antena em teste em um R θ-φ, em R θ-φ, já está claro que é nesse R θ-φ, mas não custa enfatizar isso, e a densidade de potência gerada por uma antena de referência no mesmo R θ-φ. Tipicamente, esta antena de referência, tipicamente o isotrópico. O radiador isotrópico. Então, o G de θ... esqueci de dizer um detalhe aqui. Considerando a mesma potência de alimentação para ambas. Então, a sutil diferença entre as duas funções, G e D. Tá? A função angular é a mesma, mas aqui você compara a mesma potência nos terminais de entrada da antena, sem considerar o quanto cada uma radia, porque uma vai radiar mais que a outra, e aí você vai ter que levar em conta a eficiência. E na outra, ou seja, para o ganho, a potência de entrada na antena tem que ser igual para as duas. Para a diretividade, é a potência radiada, que seria a saída nesse caso, que tem que ser igual para as duas, na hora de comparar. Mas, fora isso, a função angular vai ser a mesma. Então, veja só, o G de θφ ele é definido da seguinte maneira. Tá? Ele é S rad da antena em teste, num R θφ, dado o Pin de alimentação, dividido pela densidade de potência de referência, no mesmo Pin. Se eu pegar o isotrópico ideal, tá? Se eu pegar a antena isotrópica ideal, isso aqui vai me dar o quê? Ideal, ele pega toda a potência de alimentação e divide por 4πr², que é a densidade de potência isotrópica ideal. Tá? Então, veja só, vamos lá trabalhar um pouquinho essa questão aqui. Se a definição, 。
Vou reescrever a equação aqui, G de θφ é igual a S rad num dado R θφ com um dado Pi dividido por potência de alimentação sobre 4πr quadrado. Ok? Lembre que Pi eu posso escrever assim, ó, eficiência de radiação é igual a potência total radiada dividido por Pi. Então, se eu quiser escrever isso aqui em termos de Prad, porque eu sei como integrar essa função para achar o Prad, eu posso escrever assim, ó, Pi é igual a Prad sobre eta de radiação, que é a eficiência de radiação. Então, se você substituir isso aqui, você vai ter o seguinte, G de θφ igual, joga no lugar de P em Prad sobre eta, você vai ter eta de radiação, porque está dividindo, vai passar multiplicando, assim como o fator 4πr quadrado, S rad dividido por P rad, daquele R θφ. Sempre lembrando, esse R quadrado cancela o fator inverso de R quadrado que tem no S rad, P rad é uma constante, depois que você já integrou isso aqui. Então, nota, isso aqui é o D. E, portanto, G de θφ nada mais é do que o produto entre a eficiência de radiação e a diretividade da antena. Então, formalmente, elas têm o mesmo conteúdo angular. A integral disso aqui sobre todo o ângulo sólido dá 4π, a integral desse vai dar 4π vezes eta de radiação. Tá? Então, se você integrar o G de θφ sobre todo o ângulo sólido da esfera, você vai obter 4π vezes a eficiência de radiação. É corrigido pela eficiência de radiação. Para toda antena valerá essa propriedade. Agora, se nós estivermos trabalhando como quem analisa a antena, o projetista da antena, eu quero fazer todas as contas, fazer todas as medidas e achar o ganho. Para dizer, como fabricante, por exemplo, dizer, olha, esse aqui é o manual da minha antena, esse aqui é a função ganho, esse aqui é a diretividade, esse aqui é a eficiência, esse aqui é etc. Né? Se por um outro lado, eu estou trabalhando como projetista de sistema, eu quero saber qual é a densidade de potência gerada em algum ponto, dada a antena, dado isso aqui. Então, para fins de sistema, tá? Conhecida a antena, suponha conhecida a antena, você conhece o G de θφ, você conhece o Pin que você colocou lá também, você conhece em qual distância, em qual ângulo que você quer calcular a densidade de potência, veja só. Eu posso isolar o S rad aqui, ó. S rad de R θφ, ou seja, a densidade de potência criada pela antena não determinada R θφ, vai ser igual, ó, eu posso passar esse termo multiplicando para cá, vai ser igual a G de θφ vezes a potência de alimentação dessa antena sobre 4πr quadrado. Eu vou usar o mesmo R aqui, às vezes eu uso R assim, às vezes eu uso R assim, eu tento padronizar, mas às vezes a letra sai de um jeito. Então veja só, sempre a densidade de potência vai ter um fator de inverso do quadrado, vai depender da potência total que você colocou nos terminais da antena, e vai ter um fator G de ganho. Agora, talvez com essa expressão aqui, dê para entender um pouquinho mais a ideia de ganho de antena. Imagine o seguinte, você tem uma antena isotrópica. Se você tem a antena isotrópica, num determinado R θφ, ela vai produzir isotropicamente potência de alimentação vezes 4πr quadrado. Tá? Então, ó, essa expressão aqui nada mais é do que G vezes a densidade de potência que seria radiada por uma antena isotrópica naquele raio R, porque ela não depende de θφ. Então, para cada ângulo θφ, a sua antena real produz essa densidade de potência radiada naquele R θφ
que corresponde a G vezes o que a isotrópica produziria naquele ponto. Ganho, né? A ideia é de ganho. Mas é ganho em relação a quem? A uma antena de referência, ao isotrópico. Isso é importante ressaltar. Não significa que se você tiver uma antena qualquer, você colocar 1 watt de potência vai sair 2, porque o ganho da antena é 2. Tá? Ela vai radiar no máximo 1 watt total. Se ela tiver eficiência 100%. Você entregou 1 watt, sai 1 watt de potência radiada. Tá? Então, no melhor caso, porque normalmente tem perdas. Então, se você entregar 1 watt, vai sair 0,9, 0,95. Uma antena ruim, meio watt. Agora, mesmo assim, pode ser que essa antena efetivamente tenha um ganho relativo ao que uma antena isotrópica produziria naquele ponto. E esse é o significado de ganho de antena. É o ganho relativo a outra. Tá? Assim como naquela ideia da luminotécnica, você pegar uma lâmpada pura e simples e colocar uma luminária. Então, em relação à lâmpada pura e simples, colocar a luminária te dá um ganho de densidade na superfície que você quer iluminar. A mesma coisa vale para antenas. Porque a radiação eletromagnética é do mesmo jeito. Tá? Os mesmos princípios se aplicam. Então você pode pensar o seguinte, olha, com a antena isotrópica, eu crio 1 watt por metro quadrado nessa distância, nesse θ, nesse φ. Um dado R θ φ aqui. Se você colocar no lugar da antena isotrópica uma antena parabólica, que é muito mais diretiva, pode ser que você, ao invés de ter 1 watt por metro quadrado, você tenha 1000 watts por metro quadrado num determinado R θ φ. Ou seja, a antena tem ganho 1000. Mas 1000 com relação a quem? Com relação a uma antena isotrópica. Com relação a outra antena. Tá? É um ganho comparativo. Isso é importante que se diga. E essa expressão aqui, ó, ela é fundamental para quem é um projetista. Porque o cara quer saber quanto é a densidade de potência que a antena que ele vai usar no sistema produz em um determinado ponto do espaço. Então ele vai ter que saber qual é a potência que é entregue nos terminais da antena, quais são os parâmetros do sistema, ou seja, a distância da antena transmissora até a antena receptora, qual é o ângulo no qual a antena transmissora enxerga a antena receptora, θ-φ, portanto, e aí é G vezes o que seria isotrópico. G vezes de densidade você vai ter. Essa expressão aqui é fundamental para o entendimento de antenas. Bom, o que mais que dá para mencionar? Então, portanto, para um dipolo elétrico, a sua função G de θ-φ vai ser 3 meios de eta. Tá? 3 meios de eta de radiação vezes o seno ao quadrado de θ, porque é a mesma coisa que a diretividade a menos de um fator de proporcionalidade. Bom, eu vou fechar aqui o assunto mencionando brevemente, porque eu creio que todo mundo já tem um certo conhecimento do uso da escala decibel. É comum especificar o ganho de antena em escala dB, escala logarítmica. dB, né? Só que aí tem duas possibilidades. É o dB relativo ao isotrópico, que é o ganho convencional, dB relativo à antena isotrópica. E aí você tem o dBi, tá? E existe um outro que não é tão utilizado, mas às vezes se usa, que é a escala dBd. Então, ao invés de o cara fazer as medidas em relação a uma antena isotrópica, o ganho é medido em relação à antena dipolo de meia onda. Tá? E aí você tem o dB relativo ao dipolo de meia onda. Relativo, né? Relativo
relativo ao dipolo de meia onda, de lambda sobre 2. O ganho em escala dB, tipicamente, ele é especificado como o ganho máximo da antena. Mas se você quiser, você pode fazer para θφ, só que aí para valores menores do que 1 dá negativo. Então, fazer gráficos assim, às vezes não fica muito bom. Normalmente, o fabricante de antena, quando ele te diz assim, o ganho dessa antena aqui é 10 dBi, significa é o máximo valor da função g de θφ em escala dB. E nessa escala, ele simplesmente faz 10 logaritmo decimal do ganho g de θφ, que tipicamente se especifica o valor máximo. Então, esse gráfico aqui, embora o fabricante ele possa colocar escalas, né? É muito comum você ter lá um gráfico assim, ó, tipo um alvo, né? Onde você tem aqui os ângulos. Aqui é o diagrama de radiação que vai ser mostrado pela antena. Ele está plotando isso aqui em valores normalmente normalizados para o máximo. Daí ele diz, ó, isso aqui é o ganho 1, é o 0 dB. Aqui, metade, digamos que isso aqui é o metade, é o menos 3 dB. Então ele vai colocar menos 3 e tal. Mas o gráfico está sendo feito em valores adimensionais, depois ele atribui para essa circunferência é o valor 1, esse aqui é meio, que significa menos 3 dB, e assim vai. Tá? Então o cara vai te dar isso aqui em função de ângulo zero, ângulo, sei lá, 45 graus, 90 graus e assim sucessivamente. Tá? Esse é um padrão, é um diagrama de radiação típico. Normalmente o zero é porque é normalizado o valor pelo ganho máximo, então você divide pelo ganho máximo, mas tipicamente a escala dBi de ganho ela é 10 logaritmo decimal desse ganho aqui, onde esse aqui é a antena de referência, é o isotrópico, é o radiador isotrópico. Se você tivesse normalizado pela antena de polo de meia onda, o fator de conversão na escala dB é o seguinte, o dBd é o dBi menos 2,15, tá? Menos 2,15. Porque o ganho da antena de polo em relação ao ISO máximo é 1,64, tá? Então, efetivamente, você pode ver que 10 logaritmo decimal de 1,64 é 2,15. Então, se você tivesse dado, por outro lado, o GDBD, você poderia calcular o DBI. O GDBD, ou seja, o ganho da antena em relação ao dipolo foi dado, para ter em relação ao isotrópico, eu pego o ganho daquela antena em relação ao dipolo e somo o quanto o dipolo ganha em relação ao isotrópico, que é 2,15, porque o dipolo de meia onda, o máximo ganho adimensional, esse aqui no valor adimensional, é 1,64. Então você pode fazer a conta 10 log de 1,64, log decimal, você vai achar esse 2,15 aproximadamente aí. Tá? Então essa aqui é a fórmula de conversão de uma coisa para outra. Então é típico você especificar ganho, etc., em valores máximos. Tá? Isso aqui é importante. E aí, esse normalmente que não é mostrado para θφ. O cara fala, essa antena aqui é de 30 dBi, significa que a sua antena tem um ganho máximo de 30 dBi, mas vai ter regiões em que ele é um valor muito negativo, porque lembre que a superfície aquela que é definida pelo D de θφ, ela só pode ser deformada, ela conserva a área total, então se ela aumenta para um lado, diminui para o outro. Aquela superfície, vou chamar assim de deformada, esticada e tal, mas de tal maneira que a integral sempre dê 4π para a diretividade. Então, isso aqui, ó, é a fórmula para você especificar ganho em dBs. Tá? Outra coisa importante e que eu sempre menciono é que logaritmos, senos e cossenos, elas são grandezas que o argumento tem que ser adimensional. Então, por exemplo, se você quiser especificar uma potência, potências, não simplesmente ganho, porque ganho é uma relação. No caso aqui, densidade por densidade de potência. Densidade de potência da antena 1 pela densidade de potência da antena 2 de referência.
Então é adimensional, ganho. Agora, se você quiser especificar potências em dB, você tem que dizer qual é a escala. Tá? Então, tipicamente, potência em escala dBm significa que a referência de potência é o 1 miliwatt. Então, isso aqui significa 10 log decimal da potência em watts que você tiver, dividido por uma potência de 1 miliwatt. Tá? Potência, valores em watts lá, quantos watts dividido por 1 miliwatt, vai dar um valor adimensional, no fim das contas. Se você quiser, você pode falar que é a potência em miliwatts dividido por uma potência de 1 miliwatt. E watt para miliwatt, fácil converter. Tá? Se você quer a potência em dBW, que aí é watt, você teria 10 logaritmo decimal da potência em watts que você queira, dividido por uma referência de 1 watt. Eu não vou entrar em detalhes aqui de escala dB e tudo mais, porque creio que vocês já tenham visto isso, mas só para lembrar que quando fala-se um valor em dBm, se você quiser converter, por exemplo, potência em miliwatts, o valor dado em miliwatts, é só inverter essa equação aqui. Então você vai ter 10 elevado a potência em dBms sobre 10, e você vai ter naturalmente a potência de miliwatts. Por exemplo, dBm, potência em dBm, digamos que tenha sido colocada assim como menos 30 dBms. Tá? Isso aqui vai significar, vai ter o significado de que a potência é de fato 10 elevado a menos 30 sobre 10, que é menos 3, portanto 10 a menos 3 miliwatts, porque a sua referência é o miliwatt. E isso, se você quiser, você pode usar o mili, é um 10 a menos 3, você pode usar para escrever em watts, ou seja, 10 a menos 6 watts, ou você pode ainda dizer que isso aqui é um microwatt. Exemplo, né? Só para dar um exemplo simples aqui. Tá? Então, antenas típicas, voltando ao ganho, né? Voltando ao ganho. Antenas típicas parabólicas, por exemplo, você tem ganhos lá, escalas de dezenas de dBs. Ou seja, em escala normal, isso é 1.500 vezes, 1.000 vezes, 10.000 vezes se a antena for muito, de ganho muito alto, né? 40 dBi, por exemplo. Ao passo que antenas usadas, por exemplo, na telefonia celular, nas estações rádio base, vão ter ganhos intermediários entre 10 e 20 dBis. Tá? Então, estações rádio base. Colocar aqui escalas de ganhos. Escalas de ganhos de antenas. Isso aqui típicos, tá? Não tem que saber qual é a antena. Típicos. E é ganho máximo, tá? Valores máximos. Dipolos. Ou dipolo. Da ordem de 2 dBs. 2 dB, 2 dBi. Essa é a ordem de grandeza. Tá? Estações radiobase, as antenas que são usadas em estações radiobase, são chamadas de antenas setoriais. Ele tem vários tipos lá, mas enfim. Escalas de ganhos de 10, 20 dBi, por aí. Não muito mais que isso. Tá? E não muito menos que 10. Essa é a escala de valores. Antenas de abertura são usadas em comunicação via satélite. Um exemplo são as parabólicas, isso que a gente chama de antenas de abertura. Um exemplo é a parabólica, as antenas paraboloides. Eu vou colocar o nome popular, parabólicas, tá? Ou seja, refletoras, que envolvem refletoras, né? Tem o refletor parabólico lá. Isso aqui você tem escalas de ganho que vai de 10, mas isso é um ganho baixo, tipicamente até 40, 50 dBi. Tipicamente 30. Ganho de 1.000 vezes é bem comum em antenas de abertura. Comunicação via satélite, por exemplo, antenas facilmente chegam a um ganho na escala de grandeza 30 dBi, 25, 35, 30, mas a escala é, claro que em dB, lembre, 3 dB é o dobro. Né? Então 6 dB é 4 vezes. Então falar assim, o range é de 25 a 30 pode parecer que é pouca coisa, mas tem 5 dB e 5 dB é quase 4 vezes.
né? Mas para todos os fins, a escala para esse tipo de antena, essa é a escala de valores que a gente está considerando, né? O que mais que dá para mencionar aqui só para fechar o assunto? Então, os fabricantes, né? Só isso que eu queria mencionar. Os fabricantes eles vão informar o ganho máximo das antenas em escala dB, normalmente, e vão apresentar lá os gráficos, que são os diagramas de radiação, ou seja, é o gráfico do G de θφ. Normalmente ele vai usar um sistema de coordenadas dele, então θφ para ele, sei lá que valores são, mas você tem que entender, tá? Então, dado lá um diagrama de radiação, sei lá, mais ou menos assim, olha, que tem aqui uma coisa assim, tem mais um lóbulo aqui, você tem que entender, olha, aqui, vou até fazer um gráfico um pouquinho melhor aqui, digamos que seja algo assim, ó. Ele vai ter aqui escalas, normalmente ele normaliza o gráfico para dizer que é zero, significa é o máximo, aqui é menos 3 dB, aqui, sei lá, menos 6, menos 9, eu sei lá qual escala que ele está usando lá, tá? Mas tipicamente você tem que olhar, ó, para cá a antena radial, ela vai ter uma certa orientação aqui, que é definida pelo fabricante, qual é a posição da antena aqui nesse gráfico, e isso vai te dizer, ó, para lá é o máximo ganho, para cá, nesse ponto aqui eu teria menos 3 dB, que é a metade, aqui nesse outro ponto também chegou a menos 3 dB, isso significaria que aqui, ó, é o ângulo de abertura, isso aqui está graduado em ângulos, graus ou algo assim, tá? Esse é o lóbulo principal da antena. Esses aqui são lóbulos secundários, laterais, tá? Então você vai ter lóbulos laterais, secundários, aí tem várias nomenclaturas. A antena pode ser necessário, eventualmente, especificar uma relação chamada relação frente-costas. Então, por exemplo, aqui é 0 dB, que é o máximo ganho para frente, né? Em relação ao máximo, esse aqui é o zero, está normalizado pelo máximo ganho, esse aqui é o zero. Significa que esse zero aqui é, se a antena for de ganho 10 dB, esse aqui é o 10 dBi, esse aqui, o menos 3 dB seria 7 dBi, o menos 6 seria 4 dBi, assim vai, né? É normalizado pelo máximo. Relação frente e costa seria a relação entre quanto a antena radia para frente e quanto ela radia para trás em relação àquele eixo do máximo. Às vezes é importante essa relação. Você não quer radiar nada para trás, quer jogar tudo para frente. Então, quanto maior é a relação frente e costas, mais diretiva é a antena na direção para frente. E é claro, esse aqui é um plano na polarização. O campo elétrico está apontando vertical. Tá? Então, sei lá o que é vertical. Digamos que vertical fosse assim. Aqui. Esse aqui é o gráfico do diagrama de radiação na polarização vertical. Pode ter um outro gráfico na polarização horizontal. Né? Normalmente não muda tanto assim, mas ele pode ser ligeiramente diferente. Né? Ele é fechado, claro. Né? Não pode ter o mesmo ponto com dois valores, tá? Mas, enfim, a curva perfeitamente fechada aqui. Mas polarizações podem afetar o diagrama de radiação. Esse plano aqui, digamos, é um corte assim, mas você teria um outro corte importante que é assim. Esse aqui é o ângulo de abertura. Então, você pode olhar ali no diagrama de radiação as várias propriedades, tá, que interessam para uma antena. Naturalmente, tá, que o ganho da antena é inversamente proporcional ao ângulo de abertura. Normalmente você vai ter dois ângulos de abertura, um nesse plano e outro num outro plano. Eu vou chamar delta θ1 e θ2, tá? Delta θ1 e θ2, tem dois. É proporcional a isso, tá? Mas se você olhar num dos planos, quanto menor o ângulo do feixe, mais diretiva a antena. Pegue um LED e um laser. O LED ele tem um ângulo de abertura maior, diretividade menor, ele gera menos densidade de potência, claro que com a mesma potência de alimentação e de saída luminosa, a mesma saída luminosa teria que considerar. Tá? O LED ele gera menos densidade, tipicamente, porque o feixe é mais aberto. Um laser é muito mais concentrado, então se você saiu da área do feixe já cai a radiação,
mas, por outro lado, aonde ele está incidindo, ele é muito mais intenso, ou seja, o ângulo de abertura do feixe é pequeno. Tá? Então, maior abertura de feixe, menor o ganho, ou seja, menos diretiva. Menor a abertura do feixe, maior o ganho. E existe uma relação de proporcionalidade entre isso aqui. Tipicamente, o ganho é dado como algo como 4π, que é o ângulo todo da esfera, é o ângulo todo de uma esfera, dividido pelo delta ômega, que é o chamado ângulo sólido de abertura. Você pode criar uma relação de igualdade. Então, quanto maior é o ângulo de abertura, menor é o ganho. Ou seja, mais aberto o feixe, menos ganho, porque a radiação se espalhando mais em relação às variáveis angulares. Mas, para essa aula, era isso que eu gostaria de ter dito. Então, nós trabalhamos eficiência, diretividade, ganho de antena. Na próxima, a nossa ideia é discutir a fórmula de Fries, que é aplicar a conexão, ou estudar a conexão entre um ponto de emissão, de transmissão, uma antena transmissora e uma antena receptora em outro lugar, e achar uma relação entre essas variáveis aí. Tá? Então, nossa próxima seria uma discussão de uma fórmula muito especial na teoria de telecomunicações, que serve para muita coisa, na verdade, tá? Que é a chamada fórmula de Fries para sistemas não guiados, ou seja, sem fio, em que tem antena transmissora, antena receptora. Até lá, espero que tenha sido claro o que eu pretendi mostrar nessa aula de hoje.